Uma névoa de sangue preto arroxeado expeliu de cada poro de seu corpo enquanto ele parecia simultaneamente explodir em fogos de artifício. A técnica proibida foi cancelada diretamente. Shua. No instante seguinte, Tolain voou para fora da neblina de sangue antes de recuar rapidamente. Sua expressão era de horror, e ele estava pingando sangue por toda parte, parecendo extremamente trágico. Naquele instante, ele sentiu a sombra da morte. Desde que entrou no reino do Rank Transcendente, Tolain nunca sentiu sua vida sendo ameaçada tão fortemente. No entanto, este ataque parecia ter despertado suas memórias, permitindo que ele sentisse o gosto do medo novamente. Apenas um ataque evaporou quase 20% do seu HP. O HP total de um Rank Transcendente estava geralmente em torno de 2 a 3 milhões, então isso foi um duro golpe. Houve até efeitos negativos na condição, já que a explosão da energia da morte quase fez suas células entrarem em colapso. Então Tolain estava incrivelmente aterrorizado. A habilidade sensitiva de Ila estava muito além de sua imaginação mais selvagem. Neste momento, Tolain olhou para Ila de longe, cheio de trepidação em seus olhos. A erosão da morte resultou em ele obter ferimentos graves, mas com a detonação, as pilhas de erosão da morte também foram limpas, então a regeneração de Tolain voltou ao normal. As lesões que cobriam seu corpo gradualmente cicatrizaram, e seu HP aumentou. No entanto, seu HP máximo caiu cerca de 10%, e foi uma diminuição irreversível. Ila não ficou parada e deixou seu oponente se recuperar, então ela pegou emprestado a chance enquanto Tolain estava em um estado confuso para atordoá-lo, parando sua retirada, antes de lançar uma tempestade como uma represa, sua energia da morte varrendo o céu. Tolain não conseguia entender como a habilidade sensitiva de Ila funcionava, então ele só podia jogar um jogo de gato e rato, recuando sempre que Ila se aproximava. Ele não se atreveu a avançar agressivamente como antes, optando por apenas lançar feitiços à distância enquanto erguia seus escudos, não disposto a ser atingido pela energia da morte mais uma vez. A situação imediatamente inverteu, o perseguidor se tornando o perseguido. Tolain fugiu enquanto Ila perseguia sua bunda. O poder deste movimento também deu a Austin um choque desagradável. Um recém-chegado tão feroz? E, o que posso dizer? Ele temia que Ila fosse contaminada pelo sangue poluído, mas não esperava que as marés virassem em apenas um momento. Se fosse eu. Austin não podia deixar de substituir-se na batalha e descobriu que ele provavelmente não teria saído facilmente. Embora ele tivesse vários feitiços para remover quaisquer condições negativas, a erosão da energia da morte era infinita, e não importa quantas vezes fosse purificada, a energia ainda estaria presa ao seu corpo. A única solução era não ser atingido pela erosão da morte dela. Neste caso, enquanto alguns ranks transcendentes não perderiam para Ila, eles temeriam as repercussões de suas ações, e isso afetaria seu desempenho. Tolain estava neste estado. Depois de se assustar com o ataque de Ila, ele se tornou mais cuidadoso, optando por ser mais defensivo. Se ele forçasse um combate próximo, ele exporia seu corpo, então era melhor ficar longe. No entanto, seu alcance não iria superar o dela, não havia como vencer, colocando-o em uma situação difícil. Tolain lamentou secretamente. Desta vez, ele realmente chutou uma placa de metal. Ila, no entanto, não se importava com os truques psicológicos de seu oponente. Desde que Tolain estava defendendo, ela aproveitou para atacar e usar Tolain como um alvo humano. Bum bum bum. Escudos mágicos se quebraram continuamente, enquanto camadas eram descascadas como uma cebola. Parecia que Ila estava facilmente dando uma surra em Tolain. Mas parecia que apesar de seu estado irregular, este mago rank transcendente Tolain não era apenas para mostrar. Apoiado por sua enorme reserva de mana, escudos mágicos continuaram a aparecer, mal bloqueando o ataque frenético de Ila. Isto se tornou uma guerra de atrito. Quem durar mais tempo, ganhará. Embora eu esteja em um estado passivo, não é como se eu não tivesse nenhuma chance de ganhar. Vou ver se a energia dela é maior ou a minha. Tolain sentiu seu espírito sendo impulsionado.
A verdadeira libertação da raça demoníaca permitiu que as células gerassem mais energia, e com ambos sendo novos ranks transcendente, ele acreditava que sua espécie tinha a vantagem e poderia aguentar por um período mais longo. As sobrancelhas de Ila franziu quando ela também percebeu este ponto. O gasto em batalha não está do meu lado. Com sua energia da morte sendo tão poderosa, o gasto era naturalmente enorme também. Ila não tinha muitas habilidades de recuperação de energia, e seu principal método de recuperação era recuperar sua energia através do abate. Porque era um desafio, não havia soldados para se transformar em sua alimentação. Ela tinha entrado no rank transcendente há não muito tempo, então ela não teve tempo de aprender muitas técnicas de treinamento de energia. Assim, seu limite de energia era seu fator de contenção. Com um pensamento, Ila mudou suas táticas, e a energia da morte se reuniu em sua palma, transformando-se em uma forma de vórtice. Ela exibiu uma nova habilidade. Abismo dos Mortos. Uma estranha onda espiritual de repente se espalhou, e todas as pessoas ao redor viram estrelas enquanto sua visão nadava. Seus arredores desapareceram, substituídos apenas por si mesmos, presos na escuridão com apenas um pequeno feixe de luz no topo, como se tivessem caído em um poço profundo. Argue! De baixo, inúmeros gritos ensurdecedores soaram. Quando se olhava para baixo, tudo o que viam eram rostos cinzentos translúcidos, contendo todos os tipos de criaturas e possuindo todas as formas e tamanhos, aglomerados juntos. Cada rosto estava contorcido de dor e horror, gritando em tons diferentes. O mar de rostos era infinito como o oceano, e isso deu um estranho tipo de horror à cena. Isso daria à maioria das pessoas um choque em seus estados mentais, talvez até causando insanidade. Estes rostos eram todos fragmentos da alma das pessoas mortas por Ila. Sua essência foi integrada em seus poderes para ajudá-la a crescer, e o resíduo dos fragmentos da alma seria depositado, formando este abismo dos mortos. Neste momento, os rostos de repente pararam de gritar, com os olhos olhando para a frente. Todos eles repetiram uma única frase uniformemente, formando uma grande onda sonora, como um eco eterno etéreo. Mescle conosco, seja um com a gente. No instante seguinte, incontáveis mãos se estenderam do mar de rostos como tentáculos. Elas estavam conectadas umas às outras como elos em uma corrente, e elas continuaram a se estender e engrossar, agarrando-se às pernas de todos enquanto os agarravam e os puxavam para baixo. Deixe-me ir. Socorro! Não me leve para aquele lugar. Uma sensação de queda podia ser sentida, e muitos gritavam enquanto lutavam. No momento seguinte, a cena na frente de seus olhos quebrou como vidro. Muitas das pessoas que cobriram os olhos apressadamente abriram os dedos, observando o ambiente através das lacunas entre os dedos. Eles descobriram que estavam de volta ao lugar onde tinham estado originalmente, como se tudo o que tinha acabado de acontecer fosse uma ilusão. Todo mundo começou com um suor frio. No entanto, esses espectadores foram todos afetados apenas pelas sequelas, e Tolain era o verdadeiro alvo. Não se sabia o horror que ele via, mas toda a sua figura estava congelada, e ele tinha parado todas as ações, assim como se sua sanidade estivesse completamente esgotada. Ao dar uma olhada mais de perto, todos ficaram chocados ao descobrir que havia realmente uma sombra etérea saindo de Tolain. Este era o seu corpo espiritual, e ele estava sendo puxado para fora e se debatendo loucamente no ar. Se os espectadores pudessem ver sua barra de condição atualmente, eles descobririam que ele estava sendo bombardeado com as condições caos, medo, e atordoado. A energia da morte naturalmente veio com um atributo espiritual, e Ila obteve um método de ataque único para o espírito. A habilidade Abismo dos Mortos era uma técnica de controle da mente que poderia puxar a alma de um alvo. Ambos os lados travariam uma guerra de estados mentais, fazendo com que a outra parte perdesse temporariamente o controle de seu corpo. Como tal, seus escudos mágicos não foram reabastecidos, e os incontáveis feixes de energia da morte bombardearam diretamente o corpo de Tolain, esmagando seu corpo em uma bagunça sangrenta. Pare! O corpo espiritual de Tolain ainda estava lutando para se livrar do abismo dos mortos, e vendo este cenário, ele não podia deixar de sentir seu coração se partir. Era o próprio corpo dele. Sendo incapaz de controlá-lo, ele só podia ver seu oponente bater nele.
Vendo que ele estava prestes a se transformar em pasta de carne, ele ficou ansioso. Hila, no entanto, parecia nem estar ouvindo-o, como se ela tivesse decidido fazer um pouco de molho de carne Tolain neste exato momento. Vendo isso, Tolain sentiu seu coração frio. Ele imediatamente gritou: "Pare! Pare! Eu me rendo." Ele só queria um bom histórico de batalha e não estava disposto a arriscar sua vida a tal ponto. Hila estreitou os olhos antes de girar seu corpo. Uma explosão de energia da morte estourou, diretamente empurrando Tolain e cancelando o efeito do abismo dos mortos. O espírito de Tolain se livrou das restrições e voltou ao seu corpo. No momento seguinte, ele estava completamente cheio de dor, e seu espírito estava ainda mais fraco, obviamente tendo recebido ferimentos pesados. "Com tais lesões, pode levar vários anos para me recuperar." A expressão de Tolain era cinza, e ele imediatamente recuou enquanto olhava cautelosamente para Hila, como se ela tivesse medo que ela o perseguisse. Vendo isso, Hila puxou a energia da morte de volta ao seu corpo antes de olhar para Tolain e transmitir seus pensamentos em um tom gelado. "Suma." Ao ouvir isso, Tolain ficou furioso, mas tinha medo de Hila e não se atreveu a atacar. "Hila, né? Eu vou me lembrar de você." Ele cerrou os dentes e voou de volta para a frota da Igreja Arcana. Dizer que ele não estava frustrado seria uma mentira descarada. Tolain realmente queria ganhar alguns elogios para si mesmo e usar Ames como seu trampolim, mas ele tinha acabado como um trampolim de outra pessoa, dando-lhes um brilhante registro de batalha. Esta viagem não passou de um desperdício puro, e seu estado mental até se machucou, o que levaria muito tempo para se recuperar. Uma vez que ele já tinha perdido, e na frente do Black Star ainda, ele não se atreveu a dizer nada. Se Black Star realmente levasse suas palavras arrogantes a sério, então ele definitivamente não seria capaz de viver. "Você não está impedindo ele?" Ames deu um olhar a Anchial. "Ele já perdeu. Não vamos tornar as coisas difíceis para ele." Anchial deu de ombros. Tolain tinha uma estranha combinação de arrogância imprudente e cautela. Como ele não dificultou as coisas para Anchial, seus graves ferimentos causados por Hila foram suficientes. Apenas a redução da expectativa de vida daria a Tolain um arrependimento sem fim por ter lançado esse desafio. Como o outro já estava na merda, Anchial estava de bom humor e não podia ser incomodado para começar uma briga. Olhando para Hila, que estava lentamente voando de volta, Anchial riu enquanto falava com Ames. "As notícias da batalha de hoje se espalharão em breve, e outras forças logo saberão que há outro rank transcendente no universo. Finalmente é hora de você ter uma dor de cabeça." Ames sorriu. "Que dor de cabeça?" "Hehe, lembra como você queria criar um grupo independente logo depois que você chegou ao rank transcendente? Você acha que Hila vai ficar ao seu lado?" A boca de Ames se enrolou. "Você acha que um rank transcendente vai seguir de bom grado sob você?" 50-50. Anchial não negou. "Mesmo que ela escolha ser independente, nossa relação ainda existirá, e ainda somos aliados. O pior cenário ainda é uma boa notícia." Naquele momento, um portal apareceu ao lado deles, e Austin voou com um sorriso. "Parabéns, Black Star. Seu oficial subiu para o rank transcendente, e agora somos 6 no anel estelar despedaçado. Eu acho que Psyker vai se trancar neste momento." "Ele já não se trancou por um longo tempo?" Ames riu. Enquanto conversavam, Hila lentamente pousou no cais e caminhou. Os olhos de Austin se iluminaram, e ele subiu para se apresentar e conversar. Ele adorava conhecer novas pessoas. Hila e Austin poderiam ser ditos estar familiarizados, mas devido à diferença nos níveis de poder, eles só tinham uma impressão um do outro. Agora, eles estavam finalmente se comunicando em pé de igualdade. Ela respondeu com algumas palavras superficiais, mantendo ainda sua atitude fria, mas Austin não se importou, e depois de estabelecer sua base de amizade, ele se despediu de todos. Anchial olhou para o portal se fechando e não podia deixar de pensar para si mesmo: o observador de filme finalmente se foi. Neste momento, Hila virou a cabeça para olhar o avatar de Anchial. Parando por um momento,
ela comentou: eu vou até você para uma conversa quando eu voltar. Eu vou esperar por você no quartel-general. Han Xiao acenou com a cabeça. Ele sabia que Ila queria discutir seu futuro. Para uma velha amiga como ela, era inadequado falar sobre tal assunto com seu avatar. Ila acenou com a cabeça e virou-se para sair. Ela sentiu que não havia nada que valesse a pena discutir com o avatar, um pedaço de metal não poderia comparar com o ser vivo real. Ao mesmo tempo, Bennett recebeu a notícia de que o inimigo havia sido repelido por Ila e soltou um suspiro de alívio. Lendo o relatório, a facilidade em seu rosto se transformou em gratidão. Ila também se tornou uma rank transcendente? Isso significa que há 2 ranks transcendentes que apareceram no planeta Aquamarine. Quais são as probabilidades? Esta é a fortuna do planeta Aquamarine. Bennett não podia deixar de suspirar. Pensando no velho inimigo contra o qual passou metade da vida lutando, ele se sentiu complexo. Embora você certamente tenha feito muitos erros, ter alguém como você responsável por nutrir 2 boas sementes para o nosso planeta, seu mérito é incalculável. Por causa do mundo cintilante, inúmeras organizações estavam se reunindo no anel estelar despedaçado. Este campo estelar era atualmente o lugar mais animado do universo, atraindo a atenção de todos os cantos do universo conhecido. A Batalha de Tolain não foi mantida em segredo, e a informação desta batalha se espalhou rapidamente ao longo do canal de rede quântica. Em poucas horas, todo o anel estelar despedaçado explodiu em comoção. O nascimento de cada rank transcendente foi um grande evento no universo. Depois do Black Star, o anel estelar despedaçado tinha finalmente recebido seu 6º rank transcendente. A notícia veio muito abruptamente, e nenhuma das organizações estava preparada. Todos começaram a coletar urgentemente informações sobre o passado de Ila para entender o novo rank transcendente. Antes disso, devido ao longo período que passou no cultivo, ela tinha poucos registros no universo e não recebia muita atenção. Sua identidade mais representativa era de capitã da guarda Black Star, e mesmo assim, ela tinha desaparecido de sua posição por 20 anos. Agora, ela tinha calmamente pisado no reino do rank transcendente e voltou, mostrando sua força para todo o universo e deixando um registro convincente. Tolain, que se juntou à Igreja Arcana alguns anos antes, não era fraco. Ele tinha tomado a iniciativa de ganhar fama, mas acabou como um trampolim para a ascensão do outro. Para vencer outro novato rank transcendente significava que suas capacidades imediatas de combate eram consideráveis para seu nível, e embora sua velocidade de avanço não correspondesse à de Han Xiao, ainda era muito maior em comparação com o tempo médio necessário para chegar ao reino do rank transcendente. Isso significava que ela tinha alto potencial, e suas conquistas não parariam por aí. A localização do anel estelar despedaçado sempre foi remota, e era o nível inferior em termos de padrão de ranks transcendente nos principais campos estelares. Esta situação melhorou um pouco com o nascimento de Black Star, e a promoção de Ila para o rank transcendente melhorou sua posição mais uma vez. No entanto, em comparação com o nascimento de um recém-ascendido rank transcendente, as principais organizações estavam mais preocupadas com sua identidade. Sua identidade e posição eram ambos uma bagunça. Relatórios de inteligência afirmaram que ela não só era um membro do exército Black Star, ela também era discípula de Ames. Ela era próxima de 2 figurões e até nasceu no planeta Aquamarine, o mesmo lugar que o Black Star. Ao ver seu local de nascimento, todos ficaram atordoados. Planeta Aquamarine. Décadas atrás, essa ainda era uma civilização da superfície, e de repente deu origem a 2 supers rank transcendente assim. Que tipo de mistérios este planeta continha, para ser capaz de produzir tantas pessoas extraordinárias? Isso não é sorte. Mesmo se eles contassem todos os que estavam na história, esses 2 provavelmente seriam a única dupla de rank transcendente que pertencia ao mesmo planeta. Sua posição e identidade únicas foram a razão pela qual todas as organizações ficaram chocadas. A principal preocupação de todos era como o nascimento desse novo rank transcendente afetaria a situação atual. Dado que a identidade de Ila como oficial do exército Black Star, as outras organizações estavam cientes de que o exército Black Star passaria por uma nova rodada de organização de oficiais e poderia até mesmo se separar, com Ila escolhendo ser independente.
O que o Black Star faria? Com essa mentalidade, todos estavam assistindo onde essa situação levaria. No planeta Eber. O que? Ele entrou no reino do rank transcendente. O oficial-chefe da vanguarda, Fosters, empurrou a cabeça para trás enquanto olhava para George, que estava reportando a notícia. Isso mesmo. Foi descoberto ontem quando ela derrotou Tolain da Igreja Arcana. A fonte de notícias confirmou isso. George sorriu amargamente. Aconteceu muito rápido, então quando a notícia foi entregue a ele, George também levou um choque, ficando sem palavras por um bom tempo. Como isso poderia acontecer? Fosters murmurou para si mesmo irresoluto, sua expressão era como uma máscara de incredulidade. Várias décadas atrás, os dois tinham representado suas respectivas facções em um duelo, mas foram impedidos antes que pudessem determinar um vencedor. Ele sempre tratou Ila como sua oponente, mas não esperava que a pessoa que ele havia novamente identificado como um oponente o jogaria para trás. O primeiro foi o Black Star, e depois foi a Ila. Fosters não conseguia mais segurar sua depressão e começou a se perguntar: será que o exército Black Star tinha um método secreto para criar ranks transcendente? O limiar para ele entrar no reino do rank transcendente ainda estava longe, mas seus oponentes já tinham cruzado. Esse tipo de sentimento não era nada bom, e Foster só sentia uma sensação de impotência. Ao mesmo tempo, no salão do Palácio do Tirano, Eber estava discutindo o mesmo tema com a consciência de Sorokin. Um oficial importante do exército Black Star subiu para o reino do rank transcendente, e a maior possibilidade é que eles agora terão um aliado adicional. Isso fará com que o poder e a influência do Black Star no anel estelar despedaçado se expandam mais uma vez, o que não é bom para nós. Sorokin tinha uma expressão resignada. Ele não tinha planejado nada para um cenário tão inesperado. Outra pessoa relacionada com o Black Star. Eber estava um pouco infeliz, sentindo-se azedo em seu coração. Como foi que o Black Star teve tanta sorte de poder recrutar talentos tão bons? Obviamente também sou um rank transcendente, mas por que não tenho oficiais poderosos sob meu comando? Eu não tenho informação suficiente em minhas mãos sobre como restringir Ila. Preciso passar algum tempo procurando por suas fraquezas. Vou mandar meus homens para trabalhar nisso. Sorokin abriu as mãos. Vamos esperar para ver. À vontade, respondeu Eber indiferentemente. Na raça sagrada dos olhos estelares. Outro. Depois de ver a notícia, Psyker cerrou os dentes, seus 7 olhos parecendo que estavam prestes a explodir de raiva. Após o incidente no planeta Farol, a posição de sua raça dentro do anel estelar despedaçado não tinha sido boa, mas agora surgiu outro aliado rank transcendente do Black Star. Black Star serviu a dinastia, então eles estão em lados opostos. Embora Eber não fosse amigo do Black Star, sua posição permaneceu a mesma para este assunto. Além disso, os outros 3 rank transcendente estavam mais ou menos relacionados com o Black Star. Nenhum rank transcendente local estava do seu lado, e o número de inimigos tinha aumentado de 4 para 5. Puta que pariu! Como alguém pode continuar neste lugar quebrado? A mentalidade de Psyker estava à beira do colapso. Enquanto o mundo exterior estava no caos, Ila deixou o dragão flutuante sozinho, indo em direção ao quartel-general do exército Black Star. Desta vez, Amis não a acompanhou. Ela foi parada à força por Jenny para ficar na ilha do dragão flutuante e completar seus deveres administrativos. O planeta Aquamarine estava bem perto do quartel-general do exército, então ela não precisou de muito tempo para chegar lá. Anxial, que tinha voltado do mundo cintilante há pouco tempo, já estava esperando por ela. No momento em que entrou, Ila sentiu uma diferença de atmosfera. Todos no exército Black Star sabiam que ela tinha avançado para o rank transcendente, e todos se concentraram nela ao longo do caminho, olhando com admiração e curiosidade. Seus olhos não se desviaram, no entanto, primeiro indo para encontrar Aurora. Ela entrou direto na sala de descanso dos oficiais, onde muitos dos oficiais mais velhos esperavam. Parabéns por chegar ao reino do rank transcendente. No momento em que ela entrou, todos sorriram enquanto a parabenizavam. Obrigada. Ila acenou com a cabeça.
Enquanto ela era fria por natureza, ela não era alguém impessoal. A atmosfera na sala era harmoniosa, e neste momento, uma voz profunda de repente explodiu, suprimindo todas as outras vozes. Capitã, você finalmente está de volta. Eu realmente senti sua falta. A Davi saiu da multidão, imediatamente avançando em direção a Ila com uma expressão bajuladora. Você sentiu minha falta? Ila parecia suspeita. Ela não se lembrava de sua relação com a Davi ser tão boa. Não só eu. Nos últimos 20 anos, todos na guarda Black Star sentiram sua falta. Sem sua liderança, estávamos perdidos. Tem sido uma jornada difícil para você, e você provavelmente está cansada, então por que você não se senta por um tempo? Não se canse. A Davi parecia extremamente apaixonado, e pode-se imaginar um cão balançando a cauda no lugar onde ele estava. Todos ficaram chocados com sua performance. Eu juro que isso não é o que você costumava dizer. Essa mudança abrupta de expressão foi ainda melhor do que a troca de rosto das óperas. Faden levantou as sobrancelhas e falou em tom de brincadeira. É isso? Porque eu me lembro que você parecia ter dito que queria desafiar Ila no momento em que ela voltasse para que você pudesse tomar sua posição de capitã. Na verdade, sua chance está aqui. Bobagem. Eu nunca disse tais palavras. A Davi colocou uma expressão justa. Ila, não ouça esses rumores. Estão tentando criar uma rixa entre nós. Sempre que eu te mencionava durante esse período, quando não era para elogiá-la. Não dê ouvidos às pessoas que têm inveja do nosso relacionamento. Ele levou um grande choque quando descobriu que Ila tinha subido ao reino do rank transcendente, e ele imediatamente desejou que ele pudesse retirar todas as palavras que ele tinha falado nos últimos anos. A outra parte já é um rank transcendente. Roubar sua posição? Você acha que eu sou louco? Que? Você diz que eu sou um covarde? Besteira. Como isso pode ser chamado de covarde? Isso é chamado de retirada tática. Todos ficaram atordoados. Mentir assim sem sequer piscar, sua pele era realmente a mais grossa. É isso? Como é que eu não pareço acreditar em nada disso? Ila bufou. Enquanto conversavam, Aurora entrou na sala e gritou de alegria, Irmã, você está de volta. Ila virou-se para olhar para Aurora, e seus olhos imediatamente se suavizaram. Ela caminhou até Aurora, dimensionando sua irmã, antes de lançar uma enxurrada de perguntas. Como você tem estado? Você tem comido bem, dormindo bem? Embora ela soubesse que Anxiao definitivamente cuidaria bem dela, depois que a organização germinal foi destruída, ela não havia se separado de Aurora. Ela não podia deixar de imaginar as coisas todos os dias, sobrecarregando Aurora. As irmãs conversaram por um tempo antes de Ila relutantemente se separar de Aurora por enquanto. Ela sabia que Anxiao ainda estava esperando em seu escritório por ela. Ao chegar ao escritório do comandante do exército, Ila abriu a porta e viu Anxiao sentado atrás de sua mesa e sorrindo para ela. Você está aqui. Anxiao acenou com a cabeça. Parabéns. Cumpri minha promessa, não retornando até chegar ao reino do rank transcendente. Ila acenou com a cabeça, sentando em frente a Anxiao. Eu sabia que você iria conseguir isso. Eu nunca duvidei de você. Anxiao dimensionou Ila, descobrindo que ela tinha se tornado mais perfeita como um todo. E eu sei que você definitivamente acreditaria em mim. Eles sorriam um para o outro. Eu ficaria feliz em ouvi-la falar sobre sua experiência, mas podemos adiar isso primeiro. Agora vamos falar sobre assuntos formais. Anxiao apontou para a mesa enquanto olhava para Ila. Ele lentamente disse, agora que você é uma rank transcendente, diga-me, quais são seus planos futuros? Você deseja se tornar independente? Se eu escolher ser independente, você vai me apoiar? Ila voltou à questão. Somos amigos, então não vou forçá-la a trabalhar para mim. Se você optar por ser independente, eu vou apoiá-lo o melhor que puder, ajudando você a desenvolver sua própria organização rank transcendente. Anxiao bateu na mesa enquanto sorria. Ouvindo isso,
Ila não respondeu imediatamente, mas um olhar hesitante cruzou seu rosto. A sala desceu em silêncio. Com o passar do tempo, Ila ponderou em silêncio. Anxiao esperou com um sorriso no rosto, ele não tinha pressa. Depois de algum tempo, Ila lentamente exalou. Eu escolho ser independente. As sobrancelhas de Anxiao subiram. Tudo bem, então eu farei Silvia. Antes de terminar, Ila o cortou e acrescentou, mas não agora. O rosto de Anxiao se contorceu. Vendo o olhar provocante em seus olhos, ele se sentiu estranho e sem palavras. Garota, você ousa me provocar? Se você gosta de não terminar suas frases, por que não vai escrever um livro? Ila suspirou antes de falar do fundo de seu coração. No passado, eu não tinha senso de segurança. Eu sempre quis acompanhar você, então meu único objetivo era ficar cada vez mais forte até que eu tivesse poder suficiente para me proteger. Agora que finalmente sou uma rank transcendente e posso me proteger da maioria das situações, ainda não pensei no que deveria fazer a seguir. Então, é melhor eu ficar no exército por enquanto. Se eu mudar de ideia no futuro, eu vou pensar sobre isso quando acontecer. Ila já tinha pensado sobre este assunto no caminho de volta. O que ela deve fazer depois de ter o poder de um rank transcendente? Ela não fazia ideia. No passado, a fim de se tornar mais forte, a maior parte de seu tempo foi gasto em batalha, ela nunca parou para apreciar a beleza do universo. Pelo menos por enquanto, Ila não queria formar sua própria organização. Além disso, pensando no caminho que ela tinha tomado para chegar lá, Anxiao tinha dado a ela muita ajuda. Sem sua indicação, não havia como Amis tê-la levado como sua aluna. Só Deus sabia quando ela seria capaz de se tornar um rank transcendente. Depois de dever tanto a Anxiao por tanto tempo, sentindo que o que ela fez em troca era quase trivial, ela absolutamente não queria se separar assim que se tornou uma rank transcendente. Sua personalidade não permitiria que ela sempre devesse tantos favores a Anxiao. Naquela época, Black Star realmente formou sua própria organização assim que ele se tornou um rank transcendente, mas ele já tinha feito enormes contribuições para o dragão flutuante, então ele estava em uma boa posição para fazer isso. Ila sentiu que sua contribuição para o exército estava longe do que Anxiao contribuiu para o dragão flutuante no passado, então ela não poderia fazer o mesmo que Anxiao. Mais importante, Ila sabia como matar e como lutar, mas não como formar e operar uma organização, nem queria gastar sua energia em tais coisas. Ela realmente herdou o talento de Amis a este respeito. Ela prefere usar esses momentos para fortalecer seu poder. Ela não estava interessada em formar uma organização agora. Do jeito que ela via, com sua força e sua relação próxima com Anxiao, sua posição no exército Black Star seria basicamente acima de todos, abaixo de um. Se ela queria uma força própria, ficar no já enorme exército Black Star era melhor do que gastar tempo construindo uma nova organização. Além disso, o exército Black Star estava agora no topo das organizações no Anel Estelar despedaçado, então não era adequado para ela criar uma nova organização rank transcendente, já que ela não seria capaz de obter muitos recursos. Depois de ouvir a explicação de Ila, Anxiao riu e disse, ok, então fique no exército Black Star por enquanto. Minha promessa sempre será válida. Se você quiser se separar e se tornar independente um dia, eu ainda vou ajudá-la. Ila acenou com a cabeça. Você já é uma rank transcendente, então não é mais adequado para você continuar sendo parte da minha guarda Black Star. Vejamos, farei de você oficialmente a vice-comandante do exército Black Star. Sua posição só estará abaixo da minha e de mais ninguém, incluindo Laji. Você estará envolvida nas decisões mais importantes tomadas no exército, e você vai gerenciar algumas das funcionalidades diárias, como mineração de recursos, armar as divisões, e assim por diante. Você terá o poder de comandar parte da frota do exército, bem como ter a posição de comandante da guarda Black Star. No entanto, você não será parte dos meus guardas pessoais. Com apenas algumas frases, Anxiao promoveu Ila e deu-lhe muito poder dentro do exército Black Star. Afinal, seu valor agora era diferente. Mesmo que Ila não precisasse, ele tinha que dar a ela.
Uma das razões para isso foi mostrar que Ila era muito importante para ele enfatizar a relação entre ela e o exército. Outra foi provar ao mundo exterior que ele seguiu as regras desta indústria. Anchial estava muito contente em manter Ila. Ele tinha pensado em vários cenários, e Ila escolhendo ficar foi o melhor resultado. Este foi o primeiro oficial rank transcendente no exército. Ter um ou dois ranks transcendente em uma organização foram dois conceitos completamente diferentes. No passado, o exército só tinha eu para segurar o teto. Com Ila, ela será capaz de cuidar de muitas coisas para mim, e também é benéfico aumentar a influência do exército. Vice-comandante do exército? O que quer que seja. Ila não se importava muito com cargos. De repente, ela pressionou sobre a borda da mesa, inclinou-se ligeiramente para frente, e disse com um olhar apaixonado em seus olhos: "Vamos falar sobre essas coisas da próxima vez. Eu tenho um pedido. Vamos lutar." Claro, Anchial concordou. Mas não hoje. Você acabou de voltar para a sede. Vamos falar sobre isso depois que você descansar. Passe algum tempo com sua irmã. Vou precisar cuidar de alguns assuntos também. Em alguns dias, eu vou bater lutar com você. Ok. Ila acenou com a cabeça e suprimiu seu coração que estava cheio de antecipação por enquanto. Desde que ela se tornou um rank transcendente, ela estava ansiosa para descobrir o quão grande era a diferença entre os dois. Depois de conversar por mais um tempo, Ila saiu da sala e foi ver Aurora. As duas tinham coisas intermináveis para conversar depois de não se verem por muitos anos. Vendo Ila sair, Anchial sorriu. Desta vez, o comunicador de repente tocou. Ele olhou para ele, e era o Ranhel. Para a dinastia entrar em contato comigo agora, provavelmente é sobre Ila. Anchial ponderou por um momento antes de atender a chamada. Vossa Excelência, o que fez você me ligar com sua agenda extremamente ocupada? Anchial sorriu quando o Ranhel apareceu na tela. Ouvi dizer que um de seus oficiais se tornou um rank transcendente. Parabéns. O Ranhel acenou com a cabeça. Haha, o nome dela é Ila. Ela não é só minha oficial, mas também uma velha amiga. Ela e eu. Anchial levantou as sobrancelhas e disse: quase esqueci. Vocês definitivamente têm a informação dela. Você falou com Ila? Coincidentemente, acabei de falar com ela. E como foi? Qual é o plano dela? Ela não quer formar uma organização porque acha muito problemático, então decidiu ficar aqui e me ajudar. Eu vejo. O Ranhel fez uma pausa, ficou em silêncio por um momento, antes de lentamente dizer: eu tenho algo a pedir a você. Vá em frente. Se possível, espero que possa convencer Ila a se juntar à dinastia. Como esperado. Anchial sorriu e não falou. Sua relação com Ila fez com que a dinastia sentisse que eles tinham uma chance muito alta de obter um novo aliado rank transcendente, então eles procuraram por ele diretamente para dar o primeiro passo. Vendo que Anchial não respondeu, o Ranhel então perguntou: o que você acha? Sem problemas, tentarei convencê-la, mas não posso prometer que terei sucesso, respondeu Anchial. Eu entendo. O Ranhel acenou com a cabeça. Ela não iria forçá-lo. Desta vez, Anchial mudou de assunto e disse: a propósito, desde que você me contatou, eu tenho algo a relatar a você. Você me pediu para manter a ordem do Anel Estelar despedaçado, e eu tenho uma ideia que pode ser usada durante tais tempos. No entanto, é bastante impactante, então eu preciso do apoio da dinastia. Fale-me sobre isso. Devido ao mundo cintilante, os ranks transcendentes dos vários campos estelares se reunirão no Anel Estelar despedaçado, que contará com pelo menos 90% de todos os ranks transcendentes de todo o universo, disse Anchial lentamente. Já que esse é o caso, eu poderia muito bem assumir a liderança e convidar essas pessoas para se reunirem em um só lugar, organizando um enorme banquete para os ranks transcendentes de todo o universo e tendo um bate-papo com todos. Dessa forma, posso chegar a um acordo com todos eles de uma vez para não causar problemas no Anel Estelar despedaçado. Ouvindo a ideia de Anchial, o Ranhel começou a pensar.
Isso seria basicamente equivalente a convidar todos só ranks transcendente em todo o universo, o que seria realmente muito impactante. Essas pessoas eram todos indivíduos simbólicos de seus vários campos estelares. Se isso tivesse sucesso, seria mais do que suficiente para causar uma sensação em todo o universo. Pode até ser escrito na história como um evento memorável. Quanto ao que o Black Star ganharia com isso, ficou bastante claro. Primeiro, pouparia tempo e energia para resolver a questão da estabilidade do campo estelar de uma só vez, seja com negociação ou demonstração de poder. Além disso, se ele pudesse realmente reunir todos os ranks transcendentes juntos, como anfitrião, a influência do Black Star aumentaria tremendamente. Seria a prova de que todos esses ranks transcendentes estavam dispostos a dar-lhe cara. Quão confiante você está em ser capaz de reunir todos eles? O Rangel perguntou. Cerca de 50%. Sério? O Rangel duvidou um pouco dele. A maioria dos ranks transcendentes são inteligentes, eles sabem muito bem que responder ao seu convite significa que eles estão indiretamente ajudando você a fazer um nome ainda maior para si mesmo. Os ranks transcendentes da dinastia não são problema, mas você pode garantir que a Federação e a Igreja estão dispostos a dar-lhe rosto? Não posso prometer, mas, An Xiao riu. Eu acho que meu rosto deve ser um pouco útil. Quanto àqueles que eu não sou capaz de convidar, eu vou precisar da ajuda da dinastia. Tudo bem, vale a pena tentar. Eu vou mandar algumas pessoas ajudá-lo. O Rangel pensou sobre isso e aprovou este plano, expressando que ela prestaria assistência. Então agradecerei à dinastia com antecedência. An Xiao sorriu. Ele então de repente disse, fora isso, eu tenho outra coisa a dizer. Vá em frente. Sobre o cubo da evolução, eu já pensei sobre isso. An Xiao balançou a cabeça. Sinto muito, mas não pretendo usar o cubo da evolução para trocar por outra coisa por enquanto. A verdade é que li a lista que a dinastia me deu muitas vezes, mas infelizmente, não há nenhum tesouro universal na lista em que estou realmente interessado. Eu sou muito grato pelo fato de que a dinastia é muito sincera neste assunto, mas eu tomei minha decisão. O Rangel ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer lentamente, sem problemas, não vamos forçá-lo. Se você mudar de ideia, entre em contato comigo a qualquer momento. Os dois então conversaram por mais um tempo antes de terminar a chamada. An Xiao brincou com o comunicador, pensou sobre a conversa, e acenou com a cabeça. Após uma consideração minuciosa, ele decidiu recusar a proposta da dinastia e manter o cubo da evolução. A dinastia queria que a propriedade do cubo da evolução para controlar completamente os negócios dos totens evolutivos, que por acaso era exatamente o que ele queria controlar também. Foi um conflito de interesses. Mesmo que a dinastia não ficasse feliz com isso, ele tinha que manter este negócio crucial em suas mãos. Em vez de confiar nos outros, ele preferiu confiar em si mesmo. Sua boa relação com a dinastia não foi por causa do sentimento, mas porque ele era útil para a dinastia, e essa foi a base do exército. A recusa da proposta poderia tornar a dinastia insatisfeita, mas não havia absolutamente nenhuma chance de destruir seu relacionamento se a dinastia ainda precisava dele. O ato de mencionar pela primeira vez o plano de reunir todos os ranks transcendentes antes de sua decisão sobre o cubo da evolução também foi um pequeno teste para ver a mudança de atitude da dinastia. Para controlar algo, ele tinha que ter força suficiente para se igualar a ela. De fato, a dinastia era sem dúvida um gigante, mas o atual exército Black Star também tinha poder suficiente para manter esse lucro em suas mãos, ainda mais com o retorno de Ila. A causa principal da pressão da Federação e da Igreja foi a dinastia proibindo a venda dos totens para estranhos. No entanto, se esse não fosse mais o caso, a resposta para se a Federação e a Igreja gostariam que a dinastia ou os aliados da dinastia controlassem o cubo era extremamente clara. Eles preferem ter o aliado da dinastia tendo o lucro dos totens do que ter seu concorrente direto controlando o negócio. Embora, no papel, ambos os casos ainda significassem que a dinastia era que se beneficiava, a propriedade do lucro era completamente diferente. A dinastia definitivamente fará alguns movimentos em segredo. Vamos ver o que eles vão fazer. An Xiao balançou a cabeça.
No dia seguinte, um anúncio foi feito no exército Black Star. O sexto rank transcendente do Anel Estelar Despedaçado que derrotou Tolain, Ila, se tornará a vice-comandante do exército Black Star. Não se separando e formando sua própria organização, mas continuando a ficar no exército Black Star. Inúmeras organizações estavam prestando muita atenção ao assunto. Assim que a notícia saiu, todo o campo estelar ficou chocado. Todos sabiam que como o exército Black Star tinha 2 rank transcendente, sua influência aumentaria drasticamente. Embora o Black Star pudesse facilmente derrotar múltiplos ranks transcendente ordinários sozinho, para os residentes galácticos em todo o universo, era um mundo de diferença. Muitas organizações com motivos ocultos estavam ansiosas para que Ila se separasse, mas as coisas foram na direção oposta do que eles esperavam. Eles não podiam deixar de se sentir desapontados. Você é uma rank transcendente, mas está satisfeito em estar abaixo do Black Star e trabalhar para ele? Você tem alguma espinha dorsal? Por que não aprende com seus veteranos e forme sua própria organização? Droga, deve haver uma maneira de separá-los. Por outro lado, para os parceiros e membros do exército Black Star, esta foi, sem dúvida, uma boa notícia. Sabendo que Ila estava ficando, todo o exército ficou emocionado. Com mais um rank transcendente em suas costas, os membros do exército estavam muito mais confiantes que até mesmo a maneira como caminhavam tornou-se mais orgulhosa. A influência mostrou-se muito rapidamente, o apelo do exército aos talentos de alto padrão tornou-se muito maior. Vendo que Anxiao parecia realmente ter cultivado um rank transcendente, muitos supers não podiam mais sentar-se e apenas assistir. Entre os quais, os mais afetados foram as sementes de rank transcendente neutras, já que a chance de se tornar um rank transcendente era letalmente atraente para eles. Em algum lugar no Anel Estelar Despedaçado, em uma frota da Igreja Arcana. A sala de conferências da frota principal estava cheia de projeções dos aliados da Igreja Arcana. Tolain era o único presente sentado no meio. Você está dizendo que a habilidade sensitivo de Ila causa danos extraordinários aos seres vivos, e quando explodiu, você ficou fortemente ferido em um golpe? Isso mesmo. Foi muito doloroso. Além disso, ela pode até danificar minha mente. Eu vou ter que descansar por pelo menos alguns anos. Tolain cerrou os dentes. Tolain ficou furioso por perder para Ila. Ele não só perdeu, como também sofreu danos que não conseguiu se recuperar facilmente. Foi principalmente o dano causado à sua mente, que precisava ser tratado lentamente. Antes de se recuperar, seu controle de feitiços seria reduzido, e ele não seria capaz de lutar em seu poder máximo. Depois de descansar por alguns dias, ele entrou em contato com os outros hoje e relatou a habilidade de Ila. Kazui lentamente balançou a cabeça. O exército Black Star obteve uma nova rank transcendente com um potencial extraordinário. Sua organização tornou-se mais forte novamente. Muitas pessoas estavam franzindo a testa por causa disso. Entre as 3 civilizações universais, a Igreja Arcana foi a que não queria que o exército Black Star se tornasse mais forte. Afinal, eles sofreram uma grande perda durante a batalha do planeta Farol, e muitas pessoas lá guardavam rancor contra o exército Black Star. Neste momento, o caçador de sol de repente olhou para seu comunicador. Black Star me mandou uma mensagem. O que ele disse? Kazui virou-se e olhou para ele. Ele nos enviou um convite, pedindo-nos para irmos à sua casa como convidados, disse o caçador de sol com um tom estranho. Nós? Sim, ele está convidando todos os ranks transcendentes da Igreja Arcana. Além de Kazui, a expressão no rosto de todos mudou, cheia de choque e confusão. Convidando todos os ranks transcendentes da Igreja Arcaica. O que o Black Star está fazendo? Ele está ansioso para ser espancado. Se fossem outros, pensariam que isso era basicamente suicídio. Mas como era o Black Star, as pessoas lá acreditavam que ele poderia estar ansioso para ser espancado. Vossa Excelência, você acha que devemos ir? Alguém perguntou. Kazui ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer lentamente, desde que a Black Star convidou a todos, isso não é um assunto privado, então depende da Igreja Arcana. Acho que teremos que aceitar o convite.
Por que deveríamos? A Igreja Arcana e o Exército Black Star não são amigos, então por que o Black Star acha que ele vale tanto respeito? Tolain reclamou. Kazuyi balançou a cabeça. Eu posso adivinhar um pouco do método que o Black Star vai usar. Sua razão é manter a estabilidade do anel estelar despedaçado, e se não formos, ele nos atacará depois. E temos medo dele, alguém disse furiosamente. Nós não temos, mas o exército Black Star tem uma força enorme no mundo cintilante, então a igreja não vai querer mexer com ele. Além disso, a igreja tem que pensar em Psykir. Ele vive no anel estelar despedaçado e não tem para onde correr. Se o Black Star quiser encontrar alguém para resolver a questão, ele vai conseguir, disse Kazuyi calmamente. Caçador de Sol olhou e disse: mas se todos respondermos à sua convocação, aumentará sua reputação e influência drasticamente, e ele nem está escondendo o fato de que este é o seu objetivo. Não há como os altos escalões não saberem sobre isso. Além disso, os ranks transcendentes das outras organizações estarão dispostos a serem usados pelo Black Star? A dinastia está definitivamente dando todo o seu apoio a isso, e a Federação pode concordar com isso também, disse Kazuyi. A Federação da Luz pode concordar? Tolain duvidou. Kazuyi olhou para ele. O anel estelar despedaçado é, afinal, o território da Federação. Ao mesmo tempo, a Federação da Luz recebeu o convite de Anxiao e imediatamente reuniu seus vários aliados para discuti-lo. Black Star quer sediar uma grande reunião de ranks transcendente. Suas intenções são claras. Temos que ajudá-lo a construir sua reputação? Com os 2 braços cruzados e 2 outros braços colocados sobre a mesa, Sierron disse com uma expressão fria e desdenhosa: embora ele seja um rank transcendente de pico, ele não está se superestimando demais? O que? Ele acha que todo mundo tem que dar-lhe cara. Ele era um aliado crucial da Federação da Luz, um membro do grupo de celebridades idosas que ocupava uma posição muito alta no círculo de ranks transcendente. Sua posição era equivalente ao Milisaus da dinastia ou ao Caçador de Sol da igreja. Outro rank transcendente virou-se para olhar para Badir, o presidente da federação, e perguntou: o que você pensa sobre isso? Manter a estabilidade do anel estelar despedaçado não é uma coisa ruim para nós, disse Badir lentamente. Mesmo sem a dinastia liderando isso, eu não estava planejando causar problemas. O desenvolvimento do mundo cintilante está prestes a começar, então não há necessidade de causar conflitos desnecessários. Então, como nunca quisemos causar problemas, não há necessidade de responder ao Black Star, certo? Perguntou alguém. Ainda estou considerando isso, disse o chefe ancião. Do jeito que as coisas estão agora, não há necessidade de dar rosto ao Black Star e ajudar a aumentar sua influência. Isso contradiz nossa estratégia de pressionar a dinastia nas últimas décadas. Acho que podemos ajudar a Black Star um pouco. Desta vez, alguém realmente falou por Anxiao. Pelo que vejo, a pressão que aplicamos todos esses anos tem sido bastante eficaz. Além de algumas razões especiais, a dinastia abrindo o direito de compra é apenas uma questão de tempo. Todos se viraram para olhar para essa pessoa com expressões diferentes em seus rostos. O nome dessa pessoa era Hades, um relativamente novo rank transcendente. Ele se juntou à federação recentemente e nunca teve conquistas notáveis, então sua posição era clara. Ninguém esperava que ele de repente expressasse sua opinião. Parecia que ele tinha uma fonte de inteligência desconhecida dos outros. Você disse que há razões especiais que vão fazer com que a dinastia abra os direitos de compra dos totens? Que informação privilegiada você sabe? Badir questionou. Apenas algumas partes triviais de informação. Ficou claro que esta foi uma resposta perfunctória, e Hades não quis dizer nada. Vendo isso, Badir estava um pouco insatisfeito. Sabendo que continuar perguntando não resultaria em nada, ele perguntou: então, por que você está dizendo que devemos ajudar Black Star? Simples, disse Hades. O cubo da evolução é o núcleo do negócio do totem evolutivo. Se a dinastia abrir os direitos de compra do totem um dia, nossa demanda será atendida. Nesse caso, se a dinastia for a dona do cubo da evolução, não só não teremos nenhuma chance,
mas também a dinastia receberá a maior parte do lucro feito por ele. Comparativamente, é melhor continuar deixando o Black Star ficar com o cubo. Portanto, podemos ajudar o Black Star a aumentar sua posição e reputação, impedindo-o de quebrar sob pressão e dar à dinastia o cubo da evolução. Parece lógico, mas como os direitos de compra do totem ainda não estão abertos, o que você está dizendo não fará diferença. Ajudar o Black Star agora vai contra nossa estratégia para pressionar a dinastia e só causará mais problemas para nós. Se você puder provar que a dinastia definitivamente abrirá os direitos de compra dos totens, diga-nos a informação privilegiada que você tem. Só então sua proposta será significativa. Os pensamentos do chefe ancião foram muito claros. Tenho fontes confiáveis. A informação é definitivamente confiável. Hades balançou a cabeça e ainda não planejava explicar. Desta vez, Manison, que estava assistindo de lado e não dizendo nada, virou a cabeça e calmamente disse: façam o que quiserem, mas aceitarei o convite do Black Star. Os outros ficaram chocados. Todos olharam para ele, muitos confusos. Você não tem conflitos com o Black Star que ainda estão para ser resolvidos? Seu relacionamento com ele não é ruim? Sierron perguntou. Isso não tem nada a ver com você. Manison casualmente acenou. Eu acho que isso é um festival, e eu quero fazer isso acontecer. Normalmente, os ranks transcendentes estão todos hospedados em seus próprios territórios. Uma vez que surgiu esta rara oportunidade para nós se reunir em um campo estelar, todos nós devemos nos encontrar. Todos dimensionaram a expressão de Manison, mas não conseguiam ver através de seus pensamentos. Estavam todos confusos e não entendiam quais eram as intenções de Manison. Logicamente, Manison e Black Star eram concorrentes, então Manison deveria querer suprimi-lo o máximo possível. Por que ele o ajudaria? Ninguém sabia no que ele estava pensando. Olhando para os outros ao redor, Manison balançou a cabeça em sua mente. Ele não estava preocupado com este assunto aumentando a influência de Anxiao, já que um aumento na reputação regular não afetaria sua posição na fé das máquinas. Os crentes só se importavam com habilidades mecânicas e o resultado de batalhas entre mecânicos, nada mais. Portanto, ele não se importava se Black Star se tornasse mais famoso. No entanto, isso também não foi porque Manison queria ajudar Anxiao. Seu principal objetivo era aumentar indiretamente a posição de todos os ranks transcendentes no universo através deste evento. Os ranks transcendentes já estavam no topo do universo, mas ele sentiu que não era suficiente. Aos olhos das civilizações avançadas, seu valor era mais focado na intimidação estratégica e em matar uns aos outros. Estava assim há muitos anos, e Manison queria melhorar essa situação. Se todos esses ranks transcendentes forem reunidos por causa desta oportunidade, uma vez que as civilizações avançadas pensarem em quanto poder eles teriam se unissem, as civilizações avançadas seriam mais temerosas com eles. Assim, seriam mais importantes para as civilizações avançadas. Isso causaria alguns impactos implícitos, mas no geral, havia prós e contras. No entanto, havia mais prós do que contras para Manison, se ele já tinha olhado além do que tinha agora e planejava trazer mais benefícios ao padrão que o rank transcendente representava. Em outras palavras, Manison estava conscientemente aumentando o teto de toda a indústria. Claro, foi principalmente para seus próprios benefícios. Ele também não se importava que Anxiao era o líder deste festival. Apesar de serem competidores, eles também tinham semelhanças com ambos sendo mecânico. Com o Black Star ganhando mais fama, mais pessoas seriam atraídas para se tornar um mecânico, o que seria benéfico para a fé das máquinas. Assim, como homem no topo da mecânica, Manison também se beneficiaria disso. Claro, se ele fosse o único a liderá-lo, ele se beneficiaria ainda mais. No entanto, Manison não era um homem mesquinho. Como Black Star foi quem sugeriu primeiro, ele não se preocupou em tirar isso dele. Além disso, Black Star tinha a desculpa de manter a ordem para o campo estelar, enquanto ele não estava em posição de reunir todas essas pessoas. Comparado com a Igreja e a Federação, os ranks transcendentes da dinastia Carmesim reagiu muito mais positivamente. Milisaus brincou. As formas do Black Star de obter lucro são realmente excelentes.
Todo mundo balançou a cabeça e riu. Todos esses ranks transcendentes se reunindo no anel estelar despedaçado era inicialmente uma coisa ruim que afetaria a estabilidade do campo estelar, mas o Black Star viu uma oportunidade e a transformou em uma coisa boa. Todos sabiam o objetivo do Anxiao em fazer isso. Não só foi para aumentar sua reputação e influência, mas também para confirmar sua posição como o chefe dos ranks transcendente no anel estelar despedaçado. Além disso, aconteceu que o exército Black Star revelou recentemente um novo rank transcendente, para que a Black Star pudesse surfar nessa onda para solidificar ainda mais a posição do exército Black Star. Outra influência mais clara e direta disso seria que a competitividade da terra do derramamento de sangue seria reduzida. O grupo financeiro ilimitado também seria fortemente afetado e não seria mais capaz de causar qualquer problema ao exército Black Star no curto prazo. Os métodos do Black Star são realmente criativos. Ele deve estar se divertindo. Kant sorriu. Ele tinha se tornado um adorável porquinho preto do tamanho de uma palma. Ele estava sentado com as duas pernas traseiras divididas como um homem sentado com as pernas fechadas. Suas duas pernas dianteiras curtas mal se cruzaram. A dinastia está expressando publicamente seu apoio. Eu me pergunto o que Eber pensa sobre isso. Beyoni riu. Não é que a dinastia não se importa com ele simplesmente não é forte o suficiente, disse Cloti calmamente. Na terra do derramamento de sangue, a clone de Sorokin e Eber estavam sentados um ao lado do outro. Com o exército Black Star obtendo um novo rank transcendente, Black Star fez sua jogada como esperado. Ele quer solidificar completamente sua posição no anel estelar despedaçado. Sig, este é um movimento aberto e direto. Não posso fazer nada. Se ele conseguir, mais da metade dos resultados que alcançamos todos esses anos serão perdidos. Sorokin balançou a cabeça com resignação. Ele sabia que o Black Star não era de facilmente deixar de lado as oportunidades. Como ele esperava, Black Star usou o calor trazido pelo novo rank transcendente em seu exército para fazer um movimento. Devido ao quão repentino isso foi, ele nem teve tempo suficiente para concluir a investigação sobre Ila, então, claro, ele não poderia contrariar isso. Além disso, Black Star tinha convidado todos os ranks transcendentes desta vez, então o resultado não foi algo que ele poderia interferir. A única coisa que ele podia fazer era assistir. Eber não respondeu imediatamente. Ele olhou para o envelope do convite em silêncio. Sua Excelência Eber, você está planejando rejeitar o convite do Black Star? Eu não recomendo isso. Eber olhou para ele antes de lentamente dizer, razão. A posição da dinastia é muito clara. Estão apoiando o Black Star. Se você recusar, você estaria indo contra a dinastia, e isso não é uma boa escolha. Sorokin balançou a cabeça. Se todos os outros da dinastia forem e você não, você vai se destacar demais. Até então, não importa se você for ou não, vai ser ainda mais embaraçoso. Eu não preciso que você me ensine. Eber bufou. E você? Você vai? Claro. Sorokin sorriu. Afinal, o Black Star e eu somos apenas concorrentes de negócios. Não temos ódio um pelo outro. Além disso, eu não estou em posição para insultá-lo. Ele não gostava de se destacar, seguir a multidão foi mais benéfico para esconder-se. Sua pele é tão grossa. Eber não podia deixar de reclamar em sua mente. Sig, é uma pena. Se ao menos você e eu fossemos os únicos a liderar este festival. Sorokin suspirou. Talvez nós ranks transcendentes sabemos o raciocínio por trás disso e não pensamos que seja um grande negócio, mas para o mundo exterior, é como se todos nós basicamente respondêssemos ao chamado do Black Star. Se o exército Black Star for cotado, apenas este evento fará seu capital de mercado disparar. Por enquanto, eu entrar neste festival deve aumentar um pouco o capital de mercado do grupo financeiro ilimitado também, pensou Sorokin. Não se importando com Sorokin, Eber olhou para o envelope de convite novamente. Ele não estava disposto a ver Black Star solidificar sua posição como o chefe do campo estelar. Infelizmente, depois da lição que aprendeu da última vez, ele sabia que não era páreo para Anxiao, então não havia nada que ele pudesse fazer.
Na raça sagrada dos olhos sagrados. Ele até me convidou. Sequer ficou chocado e confuso. Honestamente, ele não queria aceitar o convite de Anchial. Mas o problema era que ele não se atreveu a rejeitar. Black Star era muito forte agora. A raça de Psyker estava no anel estelar despedaçado. Se ele fizer o Black Star perder a cara, e se ele encontrar uma razão e o atacar ali? Mesmo que o ódio entre os dois fosse imenso, Psyker tinha vivido com a vergonha e se tornou discreto sem fazer nada. Ele não se atreveu a mexer com Anchial. Para um rank transcendente, isso é muito vergonhoso. Mudar. Eu tenho que mudar de casa. Psyker rugiu em seu coração. Esta foi a segunda vez que ele teve um colapso este mês. Anchial enviando convites não foi anunciado ao público, mas rumores sobre isso ainda vieram à tona. Normalmente, as coisas que acontecem entre os ranks transcendente quase nunca vazam. No entanto, os vários meios de comunicação do Anel Estelar despedaçado de alguma forma receberam a notícia de algum lugar e enviaram pessoas para o exército Black Star para perguntar ao redor, querendo acompanhar a história e torná-lo um grande negócio. A indicação mais clara disso era o novo cenário no quartel-general do exército Black Star, um grupo de repórteres extremamente persistentes que estavam perseguindo membros do exército para fazer perguntas. Anchial não os impediu. Estava claro que a dinastia tinha vazado secretamente isso. Uma vez que eles estavam hospedando um festival, divulgá-lo era inevitável. Só então o impacto dele seria maximizado. Ele inicialmente queria fazer isso pessoalmente, mas a dinastia fez isso por ele e salvou-lhe alguns problemas. Ainda havia alguns dias até o dia da reunião, e a maior parte dos ranks transcendente ainda não tinha chegado. Anchial disse a Sylvia para se preparar para isso enquanto ele prestava atenção às respostas dos ranks transcendente de todas as organizações. Originalmente, ele preparou alguns métodos para convencer alguns ranks transcendente. No entanto, inesperadamente, foi mais suave do que ele pensava. A maioria das pessoas concordou, e parecia que ele não tinha que usar esses métodos. Acontece que sem eu saber, meu rosto já é tão valioso. Anchial ficou satisfeito. Depois de tantas décadas no universo, meu rosto subiu a um novo reino. Como as coisas estavam indo tão bem, ele não tinha nada com que se preocupar. Além dos benefícios que todos sabiam que ele receberia ao sediar este festival, ele tinha outro objetivo que ninguém sabia. Ponto lendário. As fontes de pontos lendários eram extremamente complexas, e a pessoa tinha que fazer todo o tipo de coisas importantes para conseguir. Anchial estimou que isso provavelmente lhe daria um ponto lendário do universo, e até mesmo o ativo político era possível. Além disso, ele poderia usar essa oportunidade para descobrir tudo sobre estes ranks transcendente e memorizar a interface de atributos de todos. Quando ele pensou sobre o plano, a porta de sua sala de repente se abriu. Ele entrou e imediatamente foi direto ao assunto. Já se passaram 5 dias. Já descansei o suficiente. Vamos logo com isso. Passaram-se 5 dias desde que Ila voltou. Ela estava ansiosa para a luta, e ela tinha ido para sua sala novamente. Tudo bem, vamos ter uma luta, mas não na sede. Vamos para o espaço. Anchial então se levantou. Ele tinha concordado com isso antes, e ele não tinha razão para recusar hoje. Como nova rank transcendente nova vice-comandante do exército, Ila estava recebendo muita atenção recentemente. Quanto mais famosa ela era, mais beneficiaria o exército. Portanto, Anchial não iria prejudicar sua reputação. Assim, a luta entre os dois era completamente privada, e Anchial não precisava melhorar sua reputação derrotando Ila de qualquer maneira. Os dois deixaram silenciosamente o quartel-general do exército Black Star e foram para um planeta desolado. Anchial então usou alguns dispositivos antidetecção para formar um campo de batalha. Aqui vai servir. Os dois pousaram na superfície cinza chumbo. Anchial levantou a mão e abriu a caixa do exército da dimensão secundária. Grupos de soldados mecânicos se aglomeraram e máquinas se espalharam como uma maré. Com ele lá, ele poderia usar todas as suas tropas, o que era uma quantidade enorme.
Mesmo que ele não tenha convocado todo o seu exército, ele ainda rapidamente encheu o chão e o céu. Psionic Prime e algumas das armas apóstolas que haviam retornado do mundo cintilante ficaram em uma fileira na frente do exército. Anxiao então convocou um avatar do Lorde e mandou sua consciência para dentro antes de enviar seu corpo original para longe do campo de batalha. Uma luta era uma coisa, mas ele não tinha planos de cortar sua vida útil e ir lá pessoalmente era para expressar sua seriedade, e se transformar em um avatar era ser cauteloso. Ila olhou, não dizendo nada enquanto ela aprovava com silêncio. Embora ela esperasse que Black Star pudesse usar toda a sua força para lutar contra ela, ela sabia que havia algo estranho em sua habilidade, e ela não queria causar nenhum dano desconhecido a Anxiao. Além disso, o avatar do Black Star foi difícil o suficiente para lidar, bem como as armas apóstolas ao lado. Depois de entrar no reino do rank transcendente, apesar do fato de que Ila estava muito confiante, ela sabia que a chance de ela vencer Anxiao era extremamente baixa. Ela queria principalmente ver o quão grande era a diferença entre ela e Anxiao. Ila respirou fundo. Seus olhos de repente brilhavam como rubis enquanto massas de energia da morte vermelha voam para fora de seu corpo e para o céu continuamente, pintando o céu de escarlate. A energia vermelha continuou a expandir-se e sua visão era violenta como um mar rugindo, combinando com o tamanho e o impacto do exército mecânico. Você está pronto? Eu estou indo. Ila entrou em modo de combate, e sua expressão tornou-se calma e indiferente. Anxiao fechou a caixa do exército da dimensão secundário, estalou o pescoço de seu avatar e liberou sua força mecânica para melhorar todo o exército. Ele então olhou para o chão que ele estava pisando e balançou a cabeça com resignação. Outro planeta foi para o lixo. Assim que sua sentença terminou, Ila empurrou as duas mãos para a frente e atacou sem dizer uma palavra. Boom! A energia da morte condensada no ar caiu violentamente como se o próprio céu estivesse caindo, incluindo todas as máquinas na frente em seu alcance de ataque. A armadura exterior de todos os soldados mecânicos refletia a maré vermelha sangrenta. Psionic Prime olhou para cima, ligeiramente levantou a lança, e bateu no chão suavemente. Para! Com ele como centro, uma barreira psionica azul clara expandiu-se extremamente rapidamente e instantaneamente encobriu o exército mecânico. A energia da morte semelhante ao tsunami bateu na barreira psionica, criando uma onda de impacto de estremecer a terra. Com um brilho ofuscante, uma onda de energia com uma mistura de vermelho e sangue varreu. Rumble! A terra se abriu, cinzas se atiraram como fontes, fendas foram criadas, placas tectônicas bateram umas nas outras, e montanhas apareceram do nada. O terreno dentro de centenas de quilômetros mudou muito rapidamente. A expressão de Ila mudou, se ela não esperava que Psionic Prime fosse capaz de lutar de frente contra ela. Ela pensou que Anxiao estaria usando estratégias, táticas e a quantidade do exército para ganhar, mas ela nunca esperava que as armas apóstolas de Anxiao já tivessem se tornado tão fortes. Os olhos de Ila se concentraram enquanto ela voava pelo céu. Ela então apertou as mãos para baixo. O poder da energia da morte que estava corroendo e impactando a barreira psionica aumentou mais uma vez. Grandes rachaduras apareceram imediatamente na barreira psionica que mal estava aguentando em primeiro lugar. De repente, com uma explosão ensurdecedora, a barreira se partiu em partículas de luz. Afinal, Ila não era nada como Kohler ou Beoni, as armas apóstolas ainda não eram fortes o suficiente para ela. O exército mecânico de repente se separou e ativou seus próprios escudos psionicos, preparando-se para defender o impacto da energia da morte enquanto levantava suas armas para contra-atacar. Incontáveis canhões de energia se concentram em Ila. A luz escaldante parecia ter cortado o espaço, deixando apenas trilhas de luz para trás. Poucos ranks transcendentes estariam dispostos a enfrentar um bombardeio tão poderoso de frente, e Ila não era exceção. Seu corpo se moveu de forma extremamente rápida no ar para evitar os ataques enquanto a energia da morte aparentemente infinita voava para fora de seu corpo, formando camadas de escudos protetores que a envolvia. Ataques de canhões de energia aterrissaram em seu escudo ocasionalmente, abrindo rachaduras após rachaduras. Sua energia da morte poderia ser usada para atacar e defender, quase não havia ranks transcendente que não tinha métodos para criar escudos.
Usar o poder dos mortos para lutar contra um exército mecânico realmente a colocou em desvantagem, pois a maioria dos soldados mecânicos eram objetos e o atributo um roubo de vida de Ila não podia ser acionado, o que cortou um de seus métodos cruciais para regenerar a vida. Além disso, o dano psicológico da energia da morte não teve uso no exército mecânico, o que significa que ela perdeu outra vantagem. Sua habilidade sensitiva só poderia viver ao seu máximo potencial quando enfrentava oponentes com vida. A defesa não era o forte da Ila. Depois de ser aprimorado tantas vezes, o poder do ataque do exército mecânico já era completamente diferente do passado. Assim que o exército foi totalmente utilizado na batalha, Ila sentiu uma imensa sensação de pressão. Os ataques de Anxiao continuaram penetrando seu escudo e pousando em seu corpo. Sua barra de vida baixou continuamente, e seus ferimentos começaram a se acumular. No entanto, a capacidade de regeneração de Ila era forte. Embora não pudesse ser comparado com a Aurora, ainda era bastante impressionante. Quando seu nível era extremamente baixo, ela já tinha o talento Regeneração de Alta Velocidade, que usava o poder dos mortos para nutrir sua carne. Em termos de atributos, aumentou sua velocidade de regeneração habitual em 500% e sua velocidade de regeneração em 1 a 2000% ao usar energia. Ao entrar no reino Rank Transcendente, ela recebeu ainda mais habilidades do tipo de regeneração. Mesmo que seu atributo um roubo de vida não pudesse ser usado, sua velocidade de regeneração ainda era extremamente rápida. Ela era uma daquelas que pareciam muito papel, mas a verdade era bem diferente. A este respeito, ela era bastante semelhante a Anxiao. Por enquanto, ela ainda aguentava o foco do exército mecânico. Nada mal. Parece que ela não vai perder muito rapidamente. Anxiao sorriu com satisfação enquanto continuava a aumentar sua distância percorrida. Assim que a batalha começou, ele fez seu avatar ativar investidas potencial infinito e começou a se mover para aumentar a distância movida. Como a habilidade só se ativaria em seu próximo ataque corpo a corpo e a distância percorrida seria redefinida para zero uma vez que ele parasse de se mover, ele ainda poderia usar seu exército para atacar enquanto facilmente aumentava sua distância percorrida o tempo todo. Como seu nível estava acima do de Ila, as informações de combate na interface mostraram todos os atributos de Ila, que Anxiao examinou enquanto se mantinha à distância da batalha entre seu exército e Ila. Depois de procurar por um tempo, até Anxiao estava com ciúmes de como esses atributos eram incríveis. Comparada a o gênio falso como ele que continuava obtendo talentos daqui e de lá, Ila era realmente alguém com um talento extraordinário. Ela tinha 1 tonelada de talentos, e a maioria deles eram habilidades pessoais exclusivas. Depois de se tornar mais forte no futuro e seus atributos básicos ficarem mais altos, os efeitos desses talentos se tornariam ainda mais dominadores. Agora, no entanto, ela estava longe do pico que alcançou na vida anterior de Anxiao. Mesmo que ela finalmente tenha se tornado uma rank transcendente, ela ainda não era páreo para Anxiao. Como Anxiao esperava, os talentos de rank transcendente de Ila foram supremo poder, o que aumentou em grande parte a força de sua habilidade sensitiva, e forno de reação celular, o que aumentou em grande parte seu valor de energia. Embora Anxiao tivesse que pegar leve com Ila para proteger sua confiança, ele não queria ir muito fácil com ela e não queria arrastar isso demais. Apesar do foco do fogo do exército ser poderoso, Ila não foi ameaçada por ele por enquanto. O que realmente lhe deu perigo foi o grupo de armas apóstolas lideradas por Psionic Prime. Cada uma das armas apóstolas era muito forte individualmente, eles eram muito mais fortes do que quando Anxiao lutou com Amis. Eles estavam se juntando contra Ila e a forçaram a cometer muitos erros. Boom! Numerosas ondas de raios de energia da morte foram quebradas no meio do caminho. O Scarlet Flame, cujo corpo era um canhão de artilharia, atirou sem parar, disparando inúmeros feixes de energia escura e parando mais da metade dos ataques de Ila direcionados às armas apóstolas. Heaven Suppressing Banner atacou de frente, trocando suas armas continuamente cortando os feixes de energia da morte ocasionais que o atacaram, nenhum dos quais foram capazes de pará-lo por um segundo. Seu corpo estava equipado com incontáveis armas brancas de alta tecnologia. Ele era um mestre de armas, e ele também tomou a posição de sargento-chefe de treinamento das táticas de combate na civilização mecânica.
Como ele entrou com sucesso no alcance corpo a corpo, ele imediatamente rolou e pulou para cima, trocando suavemente entre todos os tipos de armas e usando um conjunto de combos como um pugilista mecânico. Seu corpo mecânico era extremamente móvel e rápido, seus ataques pareciam tão atraentes aos olhos que era como se ele estivesse dançando. Hila não teve escolha a não ser concentrar a energia da morte em seu próprio corpo e transformar seu corpo em uma arma para lidar com a pressão do Heaven Suppressing Banner. Infelizmente, sua habilidade de combate corpo a corpo não era páreo para um mestre de armas que era proficiente com incontáveis estilos de armas. Não demorou muito para que ela não pudesse mais se igualar às habilidades de Heaven Suppressing Banner e estava apenas sendo espancada. Clank! A mão de Hila bloqueou o machado de guerra vibratório, deixando uma marca vermelha rasa. Ela de repente levantou a perna alta e chutou o machado para baixo. Ela disparou um feixe altamente condensado de energia da morte de sua mão e expulsou o Heaven Suppressing Banner para longe. Antes que ela pudesse fazer uma pausa, o espaço diante dela ondulou, e Mad Skyhunter apareceu usando teletransporte. Ele abriu a boca cheia de dentes afiados de metal e atacou o pescoço de Hila. Vá embora! Hila reagiu rapidamente. Ela baixou a cabeça e levantou a mão antes de se virar e dar uma cotovelada atrás de si mesma. Quando a ponta do cotovelo caiu no queixo do Mad Skyhunter, a energia da morte explodiu, criando uma onda de impacto e expulsando esta besta mecânica. Naquele momento, uma sombra roxa chegou de cima, coberta por um campo de força retorcido especial e arrastando uma trilha de energia semelhante a um relâmpago. Ela bateu em Hila e empurrou-a em direção ao chão. Este era um soldado mecânico roxo musculoso cheio de músculos nanobiológicos, coberto de energia semelhante a um relâmpago. Na verdade, era o Purple Sky Spirit em modo de sobrecarga. Hila girou como um giroscópio. Ela tentou estabilizar seu corpo enquanto pulverizava a energia da morte para forçar as armas apóstolas para trás, na esperança de recuperar o fôlego. No entanto, neste momento, um pequeno ponto penetrou na cortina vermelha e brilhou diante dos olhos de Hila. Sua voz. Hila apressadamente virou a cabeça. Este ponto passou por sua bochecha, deixando uma marca rasa de sangue. Este ponto veio da ponta de uma lança, e o que segurava a lança era Psionic Prime. Entre as armas apóstolas, Psionic Prime era o mais forte, e Hila teve dificuldade em lidar com ele. Além disso, com as outras armas apóstolas também participando da batalha, ela se tornou cada vez mais passiva. Os dois lados lutaram intensamente por muito tempo. A superfície do planeta tinha um visual completamente novo, como um ovo com uma casca rachada. Lava voou de dentro das fendas, e inúmeras placas colidiram entre si, causando terremotos violentos. HU. O sangue escorria do céu. Hila estava coberta de sangue e parecia exausta. Seu traje de batalha feito sob medida tinha buracos em todos os lugares, mostrando grandes porções de branco. Armas brancas estavam conectadas no ombro, abdômen e perna. A intensidade da batalha podia ser vista apenas do estado em que ela estava. Que inflexível! Anxiao pensou internamente. Hila estava acostumada a ir com tudo quando lutava. Mesmo que fosse apenas uma luta amigável com Anxiao, ela ainda lutava com sua vida. Anxiao pegou um pouco leve e disse às suas tropas mecânicas para se segurarem, de modo a dar a Hila uma chance de ir com tudo. Ela só ficaria satisfeita se ele ainda a vencesse de uma maneira avassaladora neste tipo de situação. Desta vez, Hila sacou as armas presas em seu corpo. As feridas abertas se fecharam lentamente e se recuperaram. Ela olhou em volta para o grupo de armas apóstolas e de repente respirou fundo antes de estalar o dedo. Depois de uma luta tão longa, todas as armas apóstolas, incluindo o Psionic Prime, tinham 15 camadas de erosão da morte, e todas explodiram simultaneamente. Boom! O sinal vermelho explodiu das armas apóstolas, e todos ficaram muito feridos. Detonar a energia não tinha nada a ver com a força vital, já que em seu núcleo, a erosão da morte era sobre a energia da morte altamente erosiva. Portanto, ao contrário de seu atributo de um roubo de vida, essa habilidade era eficaz em qualquer alvo, incluindo máquinas. A morte de vidas mecânicas significava que sua centelha foi extinto, o que a erosão da energia da morte poderia definitivamente fazer.
No entanto, Ila não perdeu os sentidos durante a batalha, então ela não mataria os importantes combatentes de Anxiao. Assim, ela não desencadeou o possível efeito da morte, apenas o efeito básico, que aniquilou uma tonelada de vida dessas armas apóstolas. Sendo fortemente ferido, Psionic Prime e as várias armas apóstolas mostraram falhas. Ila aproveitou a oportunidade e imediatamente escapou, indo diretamente em direção ao avatar do Lorde como um meteoro vermelho, soprando todos os soldados mecânicos em seu caminho. Este é o último ataque, eu vejo. Anxiao podia ver a informação do combate. Ele sabia que a vida de Ila estava perto de zero. Sabendo que Ila poderia enfraquecer a regeneração, Anxiao não deixou seu avatar tomar nenhum dos ataques e feriu Ila fortemente com apenas suas armas apóstolas e o exército mecânico. Agora, no entanto, ele controlou seu avatar para virar e atacar direto contra Ila. Acima da terra demolida, um meteoro preto e vermelho colidiram um com o outro. Anxiao não se conteve. O poder da investida de potencial infinito fundiu-se inteiramente em seu punho e bateu no peito de Ila. Bang! Era como se o céu se abrisse. Uma poderosa onda de impacto surgiu e explodiu toda a poeira ao redor. Um enorme buraco apareceu no peito de Ila, dando para ver o outro lado. Seus órgãos foram quebrados em pedaços, e todo o sangue tinha espirrado junto com pedaços de sua carne. Os olhos de Ila perderam o foco. Ela caiu direto e desabou no chão, criando uma enorme cratera. O alvo não tem mais sinais de vida. Psionic Prime olhou e ficou um pouco chocado. Senhor, você a matou? Não era só uma luta amigável. Anxiao olhou para ele e desativou a descida do Lorde. Seu corpo original pousou lentamente ao lado de Ila. Nós exageramos? As várias armas apóstolas rapidamente seguiram e trocaram olhares. Todos eles se sentiram culpados como crianças que tinham feito algo errado. Anxiao não disse nada. Neste momento, ondas de energia cinzenta subitamente se reuniram de todas as direções e fundiram-se no cadáver de Ila. Seus olhos imediatamente recuperaram a vida, mas o brilho vermelho escuro tornou-se cinza. No momento seguinte, seu corpo quebrado se recuperou a uma velocidade visível. Carne cresceu, órgãos reapareceram, e feridas se curaram. Seu rosto pálido lentamente tornou-se vermelho. Ila sentou-se e engasgou por ar. O brilho em seus olhos de repente desapareceu, e ela começou a tossir severamente. Cou. Anxiao esperava isso. Com um sorriso no rosto, ele deu um tapinha suave nas costas dela. Dói. Respire fundo, lentamente. Ila tinha o talento Ignore a morte súbita, que ele havia testemunhado há muito tempo e também foi claramente mostrada na interface. Ele sabia que Ila não morreria completamente depois de morrer uma vez, e ela ficaria bem, não importa o quão fortemente ferida ela estava. Foi por isso que ele decidiu não se conter e usou investidas potencial infinito para espancá-la no estado próximo da morte. Ele sabia tudo sobre a personalidade de Ila, e espancá-la com força total a deixaria satisfeita. Ela tinha um grande potencial de ter o traço de masoquismo. Depois de descansar por um tempo, Ila finalmente parou de tossir e tinha um olhar sem palavras em seu rosto. Você realmente não se conteve. Eu até fui morta. Anxiao levantou as sobrancelhas e encolheu os ombros. Não era isso que você queria? Você não gosta disso? Ila bufou e não se opôs. Tendo quase sido espancada até a morte uma vez, Ila não estava infeliz. Desde que ela tinha ido com tudo, este tipo de batalha era exatamente o que ela queria. Ela estava muito satisfeita com o fato de que Anxiao não se conteve. Além disso, através desta luta, Ila tinha uma compreensão mais clara da força de Anxiao entre os ranks transcendente, e ela ficou secretamente impressionada. Ela não esperava ainda estar completamente sobrecarregada mesmo depois de se tornar uma rank transcendente. A diferença ainda era tão grande. Ila não ficou desapontada ou desanimada por causa disso. Em vez disso, isso a motivou. Esperando alcançar alguém como ele não é tão fácil de ter sucesso. Não importa, só é divertido quando é desafiador. Ila se encorajou em sua mente.
Ela sempre respeitou os fortes, e ela não podia deixar de admirar Xiao ainda mais. Eu perdi, mas foi uma luta incrível. Valeu a pena. Ila sorriu do fundo de seu coração. Ela não tinha muitos hobbies, o lutar foi um dos poucos. TSK, que maníaca de luta. Xiao balançou a cabeça e riu. Ele esfregou a cabeça dela e disse: Você ainda pode andar? Não toque na minha cabeça. Vamos voltar. Ila inclinou a cabeça e evitou a mão de Xiao. Então ela tentou se levantar. No entanto, tendo acabado de se recuperar de uma quase morte, ela não estava em um bom estado, e sua resistência foi completamente drenada. Vendo isso, Xiao enrolou o braço no ombro de Ila e a ajudou a levantar. Ila olhou para ele e não rejeitou, deixando-o ajudá-la a entrar na nave espacial. Ela até cutucou ativamente os braços de Xiao um pouco. Depois dessa luta, os dois ficaram ainda mais próximos. No passado, embora fossem próximos, eles estavam em níveis completamente diferentes. Agora que ambos estavam no mesmo reino, eles tinham uma linguagem muito mais comum. A relação entre os dois rapidamente melhorou, e o constrangimento e a distância de não se verem por 20 anos desapareceram imediatamente. Ila gostou muito disso. No passado, eu só podia olhar para suas costas. Agora, posso dizer que estou ao seu lado, certo? Informações sobre a luta privada não vazaram, por isso não causou nenhuma tempestade. Um fenômeno que mais chamou a atenção no anel estelar despedaçado foi que cada vez mais ranks transcendentes estavam chegando sem qualquer sinal de tentar se esconder, liderando suas frotas e indo em direção ao quartel-general do exército Black Star. Os moradores galácticos locais do anel estelar despedaçado concentraram sua atenção nestes ranks transcendentes no exército Black Star. Todos eles podiam sentir o cheiro de uma gigantesca notícia de última hora chegando.